Aleluia, graças a Deus, amém, irmãos? Bênção. Eu queria meditar com os irmãos aqui, nesta manhã, sobre a palavra Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E gostaria de ler como base o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, versículo de número 20 ao 23. Eu queria meditar com os irmãos. Mateus está citando uma profecia dita pelo profeta Isaías, né? E diz assim, o anjo falando com José, né, e através de um sonho, e o anjo diz assim, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta Isaías, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Amém. Pai, nós te damos graça pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que possamos aprender de ti, que o teu Espírito Santo possa trazer luz, revelação da tua palavra, para que todos nós saiamos daqui edificados nessa data tão especial, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu falar algo para os irmãos aqui, que talvez muitos de vocês não saibam. Todos nós, sempre eu gosto de meditar com os irmãos, com versículos que falam de coisas eternas, antes da fundação do mundo. Porque as coisas que aconteceram antes da fundação do universo, que estão na Bíblia, são chamados dos eternos decretos de Deus, aquilo que Deus planejou lá na eternidade, antes de todas as coisas. Então, e lá fala, quando nós lemos esses textos da Bíblia, fala daquilo que estava na mente de Deus quando Ele criou o universo. Então, eu particularmente gosto muito de entrar na mente de Deus através daquilo que Ele se permite ser conhecido através da sua palavra. Então a Bíblia está repleta de passagens que falam de coisas eternas, coisas que Deus planejou antes da fundação do mundo. E nós queremos falar disso com os irmãos, talvez aquilo que é a coisa mais importante que Deus planejou na eternidade. Se você pergunta às pessoas se elas querem ir para o céu, todo mundo, né, eu acho que a maioria vai dizer, eu gostaria de ir para o céu. E o que você, né, deseja lá no céu? E aí depende muito do conhecimento que cada um tem das verdades bíblicas. Mas vamos pegar aquilo que é o sentimento mais comum dos cristãos que conhecem a Bíblia, e falam assim, olha, eu quero habitar em um lugar perfeito, em um lugar de plena paz, eu quero desfrutar de um gozo eterno, eu quero viver eternamente na presença de Deus. E as pessoas falam coisas semelhantes a essas. Interessante é que todos nós, no coração das pessoas,
a maioria, se não todas, quase todas, elas querem ir para o céu para morar com Deus. Agora, interessante que a Bíblia fala do desejo de Deus também. E o desejo de Deus não é esse, né? As pessoas têm o desejo de ir para o céu para morar com Deus. E o desejo de Deus eterno, que sempre Ele revelou nas Escrituras Sagradas, é Deus descendo à terra para morar com os homens. Você veja, interessante, né? O homem quer subir ao céu para morar com Deus. E Deus quer descer à terra e habitar conosco. São duas coisas distintas, né? Que talvez muitos de nós não percebemos disso. E eu quero mostrar isso para você através da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dar vários exemplos, diz que não é nós que vamos subir, mas é Deus que vai descer. O próprio nome Emanuel fala isso, é Deus conosco, Deus em nós. Então vamos ver, lá no Jardim do Éden, Deus criou um jardim, e nesse jardim Ele colocou ali Adão e Eva, e a Bíblia fala que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com o homem, com a mulher. Deus estava ali na viração do dia, conversando com eles, falando com eles, relacionando com eles, né? Ainda que o pecado bagunçou essa relação, e o pecado ele causa isso, ele bagunça o nosso relacionamento com Deus, né? Mas tudo estava, fazia parte do projeto de Deus, exatamente todas essas coisas. Então, o pecado ele não frustrou o plano de Deus. Muitas pessoas pensam que o pecado frustrou o plano de Deus, que o pecado pegou Deus de surpresa. Não, Deus já, no planejamento dele, já contava com isso. Então depois nós vamos ver lá o Moisés construindo um tabernáculo. E no tabernáculo, sempre, até a montar do tabernáculo, o tabernáculo era uma tenda, era um lugar onde Deus habitava. Então você tinha 12 tribos, 3 ficavam ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste, 3 ao leste. Então o tabernáculo, que simbolizava a presença de Deus, ficava no meio do arraial, bem centralizado. A disposição era feita de forma que no meio do arraial, o lugar onde era conhecido como a morada de Deus, a presença de Deus, ficava ali no meio, Deus morando com o seu povo. Depois nós vamos ver isso também lá no templo que Salomão constrói. A mesma forma, o lugar, lá em Salomão, no 2 Crônicas 7, a Bíblia fala isso, né? O lugar onde Deus habita, o templo ali em Jerusalém, sempre tipificando Deus morando com o seu povo. E muitas vezes é usada essa palavra, templo, tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Depois vem o profeta Isaías falando essa profecia que nós lemos. Lá em Isaías 7, ele fala assim, cara, Deus está mostrando para nós que o desejo dele é Ele habitar conosco. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhes chamará Emanuel. É Deus conosco, Deus vindo habitar no meio de nós. Depois o anjo repete isso lá para Mateus, como nós lemos agora há pouco. E no Evangelho de João, no capítulo número 1, Evangelho de João, capítulo número 1, versículo de número 10, o apóstolo João fala isso para nós também, falando que a vontade de Deus é morar conosco. E ele falando da primeira vinda de Jesus, né? Jesus nascendo ali em Belém, ele diz, o verbo, Jesus, né? O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele. Quer dizer, Jesus é o criador de todas as coisas, Jesus é o criador do universo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, todos aqueles que creram, receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, que
nasceram de novo da água do Espírito, agora são filhos de Deus, né? Recebeu um novo nascimento, Jesus no seu coração, mudando a sua vida, o seu caráter, a sua personalidade. Não a sua personalidade, o seu caráter, transformando, né, a sua forma de pensar e tudo mais. A saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo, Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta atenção. Deus se fez carne. Deus se fez carne. Então, isso aqui transformou Deus. Olha só que loucura, né? O texto diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então você tem Pai, Filho e Espírito Santo, os três com sua natureza divina, mas o Filho agora recebe, se encarna através do ventre de Maria, né? O Espírito Santo fecunda um óvulo de Maria e nasce a criança, todo o processo. Ele não apareceu como Deus aqui, ele veio como carne, ele se encarnou. E a Bíblia fala que isso transformou Jesus de forma que hoje Jesus não é o mesmo como ele era antes da fundação do mundo. Porque agora Jesus tem duas naturezas, a natureza divina que ele sempre teve, mas agora ele tem uma natureza humana. Jesus tem uma natureza humana. E por quê? Porque ele veio se revelar a nós. A Bíblia está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai. Então, quando você vai lá para o capítulo 14, continuando em João, João continua, dá mais detalhes disso. Jesus, quando estava prestes a morrer e a ressuscitar e ir para a glória, Jesus diz assim, em João 14, versículo de 1 a 3, que o coração de vocês não fique angustiado, não fiquem tristes. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Olha só o que ele vai falar aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Olha só, o que Jesus está dizendo? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Eu já falei isso para vocês, e agora eu preciso morrer, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam também, vocês também estejam. Então presta atenção nesse texto aqui, que é muito mal compreendido pelas pessoas. A primeira pergunta é a seguinte: Deus criou o universo, Deus criou todo o sistema solar, os planetas, Deus criou tudo isso pelo poder da sua palavra. A Bíblia fala para nós, se é uma linguagem figurada ou literal, nós não sabemos, que Deus fez isso em 7 dias, 7 períodos. Agora, que lugar é esse, irmão, que Jesus foi preparar, que até hoje não está pronto? Porque ele disse aqui, que ele, quando esse lugar estivesse pronto, ele voltaria. Que lugar é esse que Jesus, que Deus está construindo, que já tem mais de 2000 anos e não está pronto? Por que Deus está demorando tanto a voltar? Por que Jesus está demorando tanto? Quando eu terminar, eu volto. Que lugar é esse que Deus está preparando para que nós passemos a eternidade junto dEle? E aí que está o mistério, irmãos. Porque nós pensamos que Ele está trabalhando em algo lá no céu, enquanto Ele está cumprindo aquilo que Ele determinou na eternidade, que é morar conosco. Que lugar é esse? É a igreja. A igreja. O lugar onde Deus habita, onde Deus sempre quis morar. Irmão, você sempre quis morar com Deus, e Deus sempre quis morar em você. Esse é o desejo dele, de morar. Então por que está demorando? Porque Deus está construindo a igreja, uma igreja pura, santa, lavada, redimida. Não essa igreja visível que muitas vezes você vê de escândalos, de corrupção, de falcatrua, de abusos sexuais, de abuso financeiro, de abuso, de toda forma de abuso, abuso emocional. Não,
a verdadeira igreja, aquela igreja que é invisível, que Paulo fala em Efésios, né? Santa, imaculada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. A verdadeira igreja, então, o lugar que Deus está construindo para Ele morar conosco, somos nós, a igreja do Senhor. E Ele vai falar isso, olha, é por isso que está demorando, irmão. Sabe por que está demorando? Porque eu e você damos muito trabalho para Deus. Nós damos muito trabalho para Deus. É difícil. Está demorando, e vai demorar mais um pouco. Porque, irmão, é canseira mesmo. Pegar pessoas mau caráter, pessoas com tantos problemas na vida e transformá-las num santo. Até essas pessoas se converterem, né? Realmente, verdadeiramente, genuinamente. Quando João continua no capítulo 17, versículo 16, não, aí mesmo eu li até o 1:3, aí no 14 mesmo, João 14, 16, 17, no mesmo capítulo que nós estávamos lendo, lá em João 14, ele vai narrar essas coisas para nós. Ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejais com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Olha o que Jesus está dizendo. O Espírito Santo começou a obra daquilo que Deus está planejando lá na eternidade. Agora o Espírito Santo habita em nós. Irmão, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Só que Ele está habitando em nós, não na plenitude daquilo que nós somos ainda, mas construindo. Nós estamos em obra. É como se aqui tiver, desculpa inconveniente, porque eu estou em obras. Nós estamos em obra. O Espírito Santo está transformando a minha vida para que cada dia mais eu e você seja santo, santo, santo. E quando nós chegarmos a esse nível, nós vamos chegar na volta dele, aí nós seremos a verdadeira morada dele. Aí continuando em João 14 mesmo, né, nós lemos aí João 14, 16, e quando você vai para Apocalipse 21, e aqui agora nós vamos ver algo fantástico, o cumprimento com Deus. Apocalipse 21, olha o versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, antes de eu ler, perguntar, como que Jesus chama a sua igreja? Qual o nome que Ele dá para a igreja? Qual que é o nome mais usado para a igreja, que Deus usa? Qual que é? A noiva. Nós somos a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, quem é a esposa do Cordeiro, irmãos? Quem é? A igreja. Somos nós, a igreja. Então, Apocalipse 21, versículo 1, ele diz assim: vi, depois de consumar todas as coisas, né? Depois de consumar todas as coisas, vamos, que eu ia citar um versículo aqui. Não, eu quero ver com os irmãos Apocalipse, aí nesse mesmo livro de Apocalipse, o versículo, capítulo 19, tem um versículo que está me vindo à mente aqui agora, e que eu quero compartilhar ele com os irmãos rapidinho, antes de ler esse texto que nós estamos lendo aí. No capítulo 19 de Apocalipse, a Bíblia fala assim, no versículo de número... vamos ler aí, versículo 5. Apocalipse 19, 5. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês e seus servos, todos que temem, os pequenos e grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como que de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, chegou a hora do casamento do Cordeiro, chegou o dia do casamento de Jesus com a sua igreja. E ele diz, as bodas do Cordeiro, e a noiva dele, que é a igreja, já se preparou e
foi permitido vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, né? Isso é, olha só, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que são nossos atos de justiça? São as obras de Cristo em nós, o perdão de todos os nossos pecados. Então, e ele diz assim, ó, então, versículo 9, então o anjo me disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que vão participar dessa grande festa, do casamento de Cristo com a igreja. E aí, no capítulo de número 21, então aqui o 19 ele chama para o casamento, e no 21 nós vamos ver o casamento. Olha só, diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mar aqui, irmão, no sentido de lutas, provações, tribulações, se as águas do mar da vida, é disso que está falando, né? Vi também a cidade santa. Ele está vendo uma cidade, presta atenção nisso aqui, ele está vendo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então presta atenção. João está dizendo para nós, e o livro de Apocalipse é um livro de linguagem figurada, ele vai usar uma analogia para ele falar da perfeição da igreja. Ele vai usar uma figura de linguagem falando, comparando a igreja a uma cidade. Você vê que tem hora que confunde, parece que ele está falando de uma cidade, mas o tempo dele ele está falando da noiva, do cordeiro. Ele está dizendo aqui, olha, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparado como uma noiva, enfeitado para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizia, eis o tabernáculo, a morada, a casa, eis o tabernáculo de Deus com seres humanos, o local onde Deus vai descer e habitar com a sua igreja, com o seu povo. Que cidade é essa? Que lugar é esse? Que é o céu? Que lugar é esse, irmãos? Irmãos, é a igreja. Esse lugar somos nós, completamente restaurado. Eu sei que vai dar tilt na cabeça de alguns irmãos aí, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo. A noiva, se você vai notar o tempo inteiro aqui, que ele está falando da igreja do Senhor. Ele diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Isso aqui é o que está planejado, irmão. Nunca foi nós irmos habitar com Deus, mas sempre foi Deus vindo habitar conosco. Só que não dá para habitar assim, né, irmão? Está todo mundo despreparado aqui. Por isso que Ele está trabalhando em nós. E Ele continua dizendo, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, Deus, e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis, verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Acabou, começou a eternidade. Acabou, a eternidade começa. Ele diz, tudo está feito. Acabou. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo começa em mim e tudo vai terminar em mim, do jeito que eu planejei, do jeito que eu determinei. E ele diz, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Né? Então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos flagelos e falou comigo dizendo, não, nós já lemos aqui, né? É isso mesmo, né? Nós lemos o versículo 7, eu pulei o 8 que fala, ficarão de fora os cães, feiticeiros, papapá. Depois o versículo 9 fala assim, versículo 9, então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos flagelos, 7 flagelos, e falou comigo dizendo, venha.
Olha só o que o anjo está falando. Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro. Eu vou te mostrar, então, de quem que ele está falando? Da igreja. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, a figura da cidade aqui, irmãos, você vê que, nós não vamos fazer isso aqui agora, mas todas as coisas que ele fala dessa cidade não existem. São coisas figuradas. Lá fala, por exemplo, que o muro vai ter 2.000 quilômetros, 2.200 quilômetros de altura. Né? Está falando que a cidade ela tem um comprimento. Então, assim, são medidas que naquela época era inviável, impossível. Portas ruas de ouro, portões de pérola, todas essas coisas. Ele está dando uma descrição perfeita do caráter da igreja. Ele fala de 24 portões, né, com o nome dos 12 apóstolos, dos 12 profetas, dos 12 patriarcas. Então, falando da igreja em toda a sua plenitude. Ele vai narrando tudo isso, falando de como que é o lugar que Deus está construindo, essa cidade que Deus está construindo, irmãos. Esse lugar que Jesus falou somos nós. Nós somos a morada de Deus, nós somos o lugar onde Deus vai habitar por toda a eternidade. E aí eu quero encerrar lendo o capítulo 21 mesmo. Nós não vamos nem entrar no 22, que vai falar coisas maravilhosas também, mas no capítulo 21, versículo 22, eu quero encerrar essa palavra para os irmãos, trazendo meditação, disso aqui, olha. Não vi nenhum santuário na cidade. Não haverá templo, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Deus habitando em nós. De forma que, quando templo não são essas paredes, templo não são os nossos programas, templo, sempre a Bíblia falou de templo como uma morada de Deus, como casa de Deus. E a casa de Deus, no conceito de Deus, somos nós. Nós somos a morada de Deus, nós somos a casa de Deus. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Salomão falou isso. Nós não podíamos construir um lugar para Deus morar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo que Deus habita é um templo que Ele está construindo, que somos nós. Nós somos o lugar onde Deus vai morar a eternidade. Eu sei que não dá para todos nós entender, nenhum de nós entender tudo na sua perfeição, mas nós estamos pegando aqueles lampejos que a palavra de Deus está nos trazendo. Ele diz, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que é impuro. Está vendo, irmãos? Nada que é impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quantos tem aqui escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro? Amém? Amém? Parece que tem muita gente que não tem certeza, não sabe. Quando é que foi escrito? Vou perguntar de novo, quantos aqui tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Diga amém. Amém. Quando é que esse livro foi escrito, irmãos? Quando é que esse livro foi escrito? Antes da fundação do mundo. É um lugar. Irmãos, eu não sei, presta atenção. Eu não sei como será isso. Ninguém sabe. Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem
o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Sabemos que na eternidade nós vamos habitar com Ele, e Ele habitará em nós. Nós somos a morada de Deus. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: eu sou a morada de Deus. Diga comigo: eu sou o céu de Deus. Amém? Irmãos, porque o céu é o lugar onde Deus habita. O céu é o lugar onde Deus habita. E Ele está falando a vida inteira que Ele é o Deus Emanuel. O Deus Emanuel. O Deus que habita em nós. Então hoje, nós estamos aqui celebrando esse acontecimento que aconteceu há 2000 anos atrás, quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, para que nós fôssemos preparados para que Ele pudesse reinar por toda a eternidade em nós e através de nós. Essa igreja que Deus projeta lá na eternidade, uma igreja santa, uma igreja gloriosa, e que Jesus compara até mesmo com um casamento. Ele fala: marido, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a igreja, a qual se entregou por ela por meio da lavagem, por meio de água, né? E uma igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem ruga. Essa é a igreja que o Senhor está preparando. E Pedro fala assim: irmãos, se nós sabemos que Deus está preparando esse lugar, quão santos nós devemos ser? Quão santos nós devemos ser? Quão santos nós devemos viver em santidade? Uma vida que agrada a Deus, porque nós somos a morada de Deus. Deixa eu falar para você, na eternidade, isso vai se cumprir lá na eternidade na sua plenitude. Mas hoje, aqui agora, Deus já está morando em nós. Deus vive em nós. Deus habita em nós. E nós temos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, né? Nós devemos viver de modo digno da nossa vocação, porque nós somos filhos de Deus e Deus habita em nós. Então Jesus Cristo nasça no seu coração, Jesus cresça no seu coração, Jesus transforme o seu coração, que a vida de Deus seja revelada através de você. Como na Virgem Maria, que o anjo fecundou aquela semente cresceu, desenvolveu, até que apareceu e todos puderam ver. Assim seja a vida de Deus através de você, que todo mundo possa ver Jesus através de você. Vamos colocar-nos em pé. Esse é o propósito de nós estarmos aqui no Natal. Natal é Deus conosco. É lembrando que Ele veio morar em nós. Então presta atenção, a primeira vez que Jesus veio, Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Na segunda vez que Ele voltar, a Bíblia diz que tudo isso aqui será transformado. Novos céus e nova terra. E Deus vai habitar conosco, como Ele sempre planejou. É Deus descendo e vivendo conosco por toda a eternidade. Só não vai participar disso aqueles que se auto-excluírem. Porque, como diz a palavra de Deus, a mesa está preparada, é tudo para todos, todos estão convidados. Só não participa aqueles que rejeitam aquele dia de estar na presença do Senhor. Amém?